Deus que nós servimos, um Deus de milagres, um Deus que muda a trajetória da pessoa que se encontra verdadeiramente com Ele. Ele muda totalmente a trajetória daquele que se encontra com Ele, daquele que tem um encontro verdadeiro com o Senhor. Ele muda totalmente a história dessa pessoa. E eu quero pensar com vocês, para a gente meditar nesse tempo curto que nós temos, em dois textos. Lá em Gênesis primeiro, Gênesis capítulo 18, no comecinho da Bíblia aí. Gênesis 18, do versículo 10 ao 14. Gênesis 18, do 10 ao 14, diz assim, ó. Então disse o Senhor: voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos, de idade bem avançada, e Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Por isso riu consigo mesma quando pensou: depois de já estar velha e meu senhor já idoso, ainda terei esse prazer? Mas o Senhor disse a Abraão: por que Sara riu e disse: poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. Amém? Todos nós conhecemos essa história. Agora você vai lá em Marcos. Marcos capítulo 4. Texto bem conhecido também, para a gente juntar esses dois textos e falar sobre esse Deus que nós servimos, esse Deus que nós investimos tempo, né? Esse Deus que faz com que nós saímos da nossa casa e venha até um local ouvir uma palavra que na maioria das vezes nós já conhecemos, né? Esses textos que eu vou ler aqui, você já ouviu diversas vezes, mas algo sobrenatural faz com que nós saímos da nossa casa e venha até um local adorar, cantar, glorificar, enfim, adorar esse Deus. Então Marcos capítulo 4, versículo 35 em diante diz assim, ó: Jesus acalma a tempestade, né? Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que esse foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Nós conhecemos essas duas passagens, nós já ouvimos diversas vezes sobre o milagre do filho de Sara, e essa passagem que Jesus acalma a tempestade. Porque, como eu disse na introdução aqui, que os problemas, as tempestades, elas fazem parte do ser humano que tem vida, né? Um dia na igreja eu falei: alguém quer parar de ter problema? E a minha irmã levantou a mão. Eu falei: é só morrer. Quando morrer, acaba os problemas. Ela baixou a mão rapidinho, né? Porque faz parte, os problemas eles fazem parte da nossa vida. Todos nós, uma hora ou outra, nós enfrentaremos tempestades. E quem já enfrentou tempestade no meio do rio, no alto mar? Eu nunca enfrentei, mas alguém que já enfrentou tempestade no rio aí? Olha lá, a irmã Isaura, o Cícero já, o James também. Deve ser terrível, né?
Porque você não tem aonde segurar, né, Cícero? Você não consegue segurar em nada, você está ali à deriva. Você está ali nas mãos, literalmente, de Deus. Porque a força das águas é muito forte. Você não tem controle. Da mesma forma, são situações em que nós vivemos em nossa vida. Há situações que nós enfrentamos que nós não temos o controle daquela situação. Você passa por um problema, seja ele uma enfermidade, um diagnóstico que você recebe do médico, que você não tem controle sobre aquilo. O médico chega, te dá um diagnóstico que o chão se abre na sua frente. Você então não tem controle sobre aquela situação. Um problema inesperado financeiro que aparece na sua vida, você não tem condições de honrar com aquele compromisso. É uma tempestade que se levanta nas nossas vidas. Um filho que dá um problema. Quem tem filho adolescente aí sabe do que eu estou falando. Os adolescentes, eles estão se encontrando aí na vida, né? E eles são cheios de problemas. Isso aí causa um baque na vida do pai, da mãe, da família. Enfim, são problemas, são tempestades que se levantam sobre a nossa vida. Mas esse texto ele fala sobre milagres. Os dois textos em si falam sobre esse Deus que realiza milagres, esse Deus que não há impossível para ele. Porque se nós olharmos aos nossos olhos carnais, naturais, saberemos que chegaremos à conclusão que Sara jamais poderia ter um filho. E Deus promete uma descendência a Abraão, e através de Sara, e os olhos carnais, a nossa natureza, nós olhamos, né? Abraão olha aquela situação e fala: é impossível. Da mesma forma, quando os discípulos de Jesus, eles se encontram com a tempestade em alto mar. E é interessante nós pensarmos também, irmãos, que os discípulos de Jesus que estavam com ele no barco eram pescadores. Eles tinham experiência em alto mar. E aí é uma lição para nós. Mesmo nós tendo experiências, nós enfrentaremos adversidades que nós não teremos controle da situação. Cada um de nós. E aqui é interessante que nesse texto de Jesus aqui, pelo menos 3 perguntas importantes são levantadas nesse contexto. 3 perguntas importantes nós precisamos pensar para que nós possamos, quando passarmos por essas tempestades, nós sabemos como proceder. Por isso que eu falei aqui no começo também que o que vai acontecer depois de uma tempestade vai depender daquilo que é encontrado dentro de nós. O mesmo sol que derrete o gelo é o sol que endurece a argila, você já sabe disso. O sol que derrete o gelo, ele endurece a argila. Então, vai depender daquilo que encontra dentro de nós. Então, 3 perguntas importantes para nós pensarmos aqui. Primeira pergunta que foi feita aqui, que os discípulos fizeram para Jesus, está lá no versículo 38. Jesus estava na popa do barco dormindo. E é interessante, né, irmãos, que como que uma tempestade, Jesus dormindo no barco, né? Alguém que conseguiria dormir numa tempestade não consegue, né? E Jesus, ele traz essas lições para a nossa vida. Então, a primeira pergunta que foi feita aqui, os discípulos fizeram: mestre, não importa que pereçamos, o versículo 38, né? Clamaram, né? Na minha NVI aqui, versão NVI diz: mestre, não te importa que morramos? Né? A Esther cantou aqui: nem a morte, nem a vida, nem a profundidade, nada vai nos separar desse amor de Deus, porque Jesus, ele cuida das nossas vidas. Então a primeira pergunta eles fizeram no momento de desespero: mestre, não importa que morramos ou que pereçamos? E às vezes, irmãos, quando nós passamos por dificuldades, nós fazemos essa pergunta para Jesus: Senhor, por que eu estou passando por isso? Nós não fazemos isso? Senhor, por que esse problema está sobre a minha vida? Às vezes nós somos pessoas que servimos a Deus, às vezes nós somos pessoas que trabalhamos para o reino de Deus, e aí acontece um problema sobre a nossa vida, a gente faz essa pergunta: o Senhor não se importa comigo? Às vezes a gente fica perguntando, né?
Será que Deus não se importa comigo? E a palavra que eu digo que se importa, com certeza absoluta. Às vezes, a tempestade também, ela não vem para nos destruir, nós sabemos disso. Nós que somos filhos do Senhor, a tempestade ela não vem para nos destruir, mas para fortalecer a nossa musculatura. A tempestade ela nos ensina, ela nos traz lições importantes durante a tempestade. Os problemas que nós enfrentamos, sempre ele estará trazendo lições valiosíssimas para a nossa vida. É só nós observarmos e confiarmos. Então a primeira pergunta foi essa: mestre, não importa que morramos? E a minha resposta é que Deus se importa sim. Né? É interessante na história de Marta e Maria também. Marta e Maria, nós tínhamos um irmão ali, né? Marta clama a Jesus, Jesus então demora para chegar, a tal ponto que o irmão de Marta morre. E é interessante, Lázaro, quando ele morre, a Marta pensa nisso. Eu acho que Jesus não se importou, porque ele demorou para chegar até nós. E eu digo que Deus, ele não atrasa, né? Aquele ditado popular que diz que Deus tarda, mas não falha, é errado esse ditado. Deus, ele não tarda. Deus, ele chega na hora exata. Deus, ele chega no momento certo. É que nós temos o nosso tempo é o Cronos, né? E o tempo de Deus é o Kairos. O tempo de Deus é diferente do nosso tempo. E principalmente hoje, irmãos, que os dias de hoje nós não temos tempo para nada. Nos dias que nós vivemos, o tempo, nós não conseguimos ficar, né? Nós trabalhamos com relógio, igual nessa igreja, o relógio de frente de nós, que a gente tem tudo cronometrado. O nosso tempo é cronometrado, a gente quer tudo para ontem. A gente ora hoje já querendo que o milagre aconteça para ontem já. Às vezes acontece, mas às vezes Deus, ele trabalha nesse período em que nós esperamos, que nós estamos aguardando. Então, mestre, não importa que pereçamos, Jesus, ele sempre se importa com as nossas vidas. Segunda pergunta que Jesus faz lá no versículo 39, quando os discípulos apavorados, né? Jesus então se levantou, versículo 39, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez completa bonança. Ao versículo 40, então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Por que estão com tanto medo? E é interessante que os discípulos, eles acompanhavam Jesus. Eles sabiam dos milagres que Jesus já havia realizado, como nós. Quantas coisas Deus já fez pelas nossas vidas? A irmã Marisa colocou hoje de manhã nas redes sociais, acho que foi hoje que eu vi, que o fato de nós levantarmos de manhã respirando já é um grande milagre na nossa vida. O fato de nós termos a água para nós bebermos em abundância é um grande milagre de Deus para nossas vidas. O fato de nós termos alimento para nós nos alimentar, o ar que nós respiramos, são milagres de Deus para o homem. São milagres nós que não enxergamos. Então Jesus, ele faz essa pergunta: por que sois tímidos? Tem pouca fé? E domingo eu falei aqui que a fé é o combustível de um milagre. Eu falei no domingo que sem fé é impossível agradar a Deus. Então a fé, ela precisa estar enraizada no crente. A fé, ela precisa fazer parte da vida do crente. E por que nós não devemos ter medo, irmãos? Porque os discípulos ficaram com medo. Mesmo Jesus estando no barco com eles ali, trabalhando ali com eles, eles ficaram com medo. Como nós, em momentos de tempestade da nossa vida, nós ficamos com medo. Medo do amanhã, medo do futuro, medo do que vai acontecer com as nossas vidas. Então por que nós não devemos ter medo? Primeiro, porque Jesus está no controle da nossa vida. Porque Jesus está no controle da nossa embarcação.
Quando eu entrego a minha vida para Jesus, eu entrego a minha família para Jesus, eu entrego os meus negócios para Jesus, eu não preciso me preocupar, porque Jesus está no controle da minha vida. Por isso que Jesus fala que os pagãos é que ficam pensando, né? O que eu vou comer amanhã, né? O que eu vou vestir amanhã. Aí Jesus fala, olha, os pássaros não trabalham, não tecem, os lírios do campo não tecem. Né? Ninguém nunca viu passarinho aqui mendigando o alimento, né? Aí eu falo assim, se eu cuido dos pássaros aí, eu não vou cuidar de você? Então Deus, Ele cuida das nossas vidas. Não se preocupe, irmãos. Quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor, Deus, Ele cuida de tudo que é necessário para a nossa sobrevivência, para o nosso bem. Deus, Ele cuida da nossa família. Por isso que a gente tem que soltar o freio de mão da vida e deixar Deus conduzir a nossa vida. Deus, Ele sabe o que vai acontecer comigo amanhã, depois da manhã, o ano que vem. Ele tem o controle absoluto da minha vida. Então nós não podemos ter medo. Também nós não podemos ter medo por causa da promessa. Promessa de Jesus e realidade são as mesmas coisas. Quando Deus, Ele promete algo na minha vida, e na palavra dEle, a palavra de Deus é que Ele tem o melhor para as nossas vidas. Então a promessa de Jesus e realidade são as mesmas coisas. Quando Ele promete algo para a minha vida, na palavra, e a palavra de Deus, eu sou enfático em dizer que o projeto de Deus para o homem, ele é perfeito. O projeto de Deus para a minha vida e para a sua vida é promessa de bênção. Por isso que domingo eu preguei, porque os planos do Senhor são os melhores planos para a minha vida. Então nós não podemos ter medo, por causa da promessa que tem sobre as nossas vidas. Se nós, a verdade, você vai concordar comigo, nós que durante a trajetória da vida a gente faz um tanto de coisa errada e depois Deus, Ele fica trabalhando para corrigir o próprio erro que nós cometemos. Por isso que às vezes atrasa. Por isso que às vezes a promessa atrasa, porque nós fazemos coisas sem consultar a palavra de Deus, né? Todas as decisões do cristão, ela tem que ser pautada na palavra de Deus. Todas as minhas decisões, eu preciso buscar a Deus. Todas os meus posicionamentos, eu preciso estar ancorado na palavra de Deus, porque aí não haverá falha. As decisões que eu tomo que são fora da palavra de Deus poderão dar errado. Não vou dizer com certeza, mas na grande maioria não vai dar certo. Mas quando eu tomo os meus posicionamentos, as minhas decisões apoiadas na palavra de Deus, não tem como dar errado. Talvez demora, talvez não aconteça no tempo que eu quero, mas vai dar certo. Por que eu não devo ter medo, pastor? Também por causa da presença de Jesus no barco. Se Jesus está na minha vida, se eu entreguei a minha vida um dia para Jesus, eu sei que Ele está no controle, eu sei que tem promessas para a minha vida, e eu sei que a presença dEle está constante. A palavra de Deus lá em Marcos capítulo 15, Jesus, Ele deixa uma promessa para nós, que Ele estaria conosco durante todos os tempos, até a consumação dos séculos. Então o Espírito Santo do Senhor, Ele faz parte, Ele faz morada dentro de nós. Então Ele está presente na minha vida o tempo todo, cuidando, zelando, observando a minha vida. Então viva sem medo. Por isso que Jesus faz essa pergunta: por que sois tímidos, tem pouca fé? Então joga a timidez fora e aí use a sua fé. E terceira pergunta que é feita, agora é feita pelos discípulos, né? Diante daquele milagre, onde Jesus chega e acalma a tempestade, né? Coloca a mão sobre a tempestade. E
nós podemos fazer isso, irmãos. Jesus disse que nós faríamos obras maiores do que Ele. O problema é que nós ficamos, às vezes, a coisa é tão assim, grandiosa, que até nos assusta. Eu me lembro que eu estava construindo um chalé lá perto da Cururu, Pousada Cururu ali, do seu Dito, delegado e aposentado. E o chalé era inclinado. Era uma laje bem inclinada assim. E a gente enchendo a laje, concretando a laje. E não sei se o Juninho lembra. O Juninho acho que era criança. Você estava lá, Juninho? O Juninho acho que estava lá, era pequenininho, mas estava me acompanhando ali. E tanto que a gente trabalhava amarrado, porque você poderia cair para um lado ou para o outro. A inclinação era bem... E nós começamos a concretar aquela laje, irmãos. E o tempo formou para lá, assim, temporal. Falei, meu Deus do céu, se vier vai destruir tudo isso aqui. Vai destruir tudo esse concreto. E eu ali, sozinho ali, orando a Deus ali, clamando a Deus. A chuva passou desviando de lado assim. Desviou de lado e foi embora. Deus, Ele tem um controle sobre a tempestade, sobre a natureza, sobre tudo. Uma outra ocasião também, sobre a natureza, sobre chuva, foi quando eu estava construindo lá. O Juninho estava presente também para me ajudar a mentir aqui. Lá em Caiuá, nós estávamos construindo a Igreja Batista de Caiuá. Eu construí a Igreja Batista em Caiuá também. O Juninho é prova aqui também. Eu fiz a fachada, irmão, bem caprichadinha assim. Aquela faixa bonita assim, e acabei, o tempo formou também. Aquela tempestade veio. Falei, meu Deus, vai estragar todo o meu serviço aqui. O Juninho estava me ajudando também lá. E tinha um outro rapaz de lá. E eu ali quietinho também, orei a Deus. Falei, Deus, não deixa estragar aqui esse serviço, essa obra aqui, Deus. Irmãos, a água parou, aquela força, né, Juninho? Aquela tempestade, ela parou, irmãos, do outro lado da rua, assim, ó. Como se fosse ali. Não foi, Juninho? Coisa magnífica. Aquela água parou ali, aquela tempestade, ficou aquele muro. A gente sentiu só aquela neblina pingando na gente ali. Eu glorifiquei a Deus. O menino de Caiuá ficou, o Corsalete ficou apavorado. Falei, é esse Deus que nós servimos, irmão. É esse Deus que nós servimos, que Ele tem controle sobre a natureza. É esse Deus que faz com que nós brilhemos os olhos. É esse Deus, irmãos, eu confesso a vocês. O Cícero está aqui, ele sabe o tanto que eu trabalhei aqui, mas os olhos brilhando. Porque eu sei que Deus que vai trazer bênção para esse bairro. O Deus que nós servimos não é um Deus qualquer, não. Um Deus que eu faço de qualquer jeito, não. É um Deus que vale a pena nós servirmos, porque é um Deus vivo. Um Deus que acalma a tempestade, acalma os problemas. Na minha família, a minha família como a sua tem problemas aos montes, né? Mas Deus, Ele está presente nos ajudando nos momentos difíceis que nós passamos. Por isso que a Esther falou no começo aqui, mesmo passando dificuldade, venha para a casa do Senhor. Porque você não está vindo apenas para uma igreja, não, irmãos. Você está vindo para adorar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que pode ajudar que vai ajudar resolver os seus problemas. É esse Deus que faz que nós venhamos até aqui. Esse Deus que faz com que nós, cansados, né, depois de um dia de trabalho, que eu sei que você trabalha, você venha até esse Deus adorar, porque vale a pena, Ele é digno de toda honra, ou toda glória e todo louvor. Esse Deus que acalma a tempestade, esse Deus que forma um muro na frente ali, é maravilhoso, irmãos. Quando nós presenciamos milagres assim, muda a nossa vida, muda o jeito de nós adorarmos a Deus, muda totalmente.
E nós precisamos buscar cada vez mais esse Deus da palavra dele, esse Deus que não falha, esse Deus que deu o filho para Sara, que você conhece, esse Deus que não há impossível para ele, que vale a pena nós servirmos a Deus, que Deus tem coisas grandiosas para a nossa vida, para mim e para a sua vida, vale a pena. Então, irmãos, a última pergunta é que os discípulos estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse? Quem é esse que faz você vir aqui, ficar sentadinho nessa cadeira? E quem é esse? Esse Deus é o Deus Todo-Poderoso, que pode todas as coisas, que não há impossível para Ele. Não há impossível. Se solte, deixa Deus cuidar da sua vida, da sua família, mesmo passando aí os probleminhas aí que você e eu enfrentamos. Deixa Deus, coloca na mão de Deus. É tempestade, pastor, eu estou passando uma tempestade. Deixa Deus cuidar dessa tempestade. Pastor, eu estou passando um problema na minha família que o senhor não sabe. Deixa Deus cuidar desse problema da sua família. Pastor, é na minha vida financeira. Deixa Deus cuidar da sua vida financeira. Deixa Deus cuidar. Deixa Deus conduzir a sua vida. Não tenta pegar, não tenta resolver. Uma coisa que eu aprendi, irmãos, no reino espiritual, eu aprendi, tenho aprendido, continuo aprendendo, é não tentar controlar situações que eu não tenho controle. Coisas que eu tenho controle, eu vou. Coisas que eu não tenho controle, eu deixo Deus conduzir, oração, entrega, né? Deus cuida dessa situação que eu não consigo. Essa tempestade aqui é demais para mim, eu não consigo. Aí vai acontecer como aconteceu com os discípulos, né? Jesus, ele levanta da proa: acalma aí, tempestade, acalma, vento. E aí o texto fala que se fez completa bonança na vida ali dos discípulos. Graças a Deus a gente tem vivido um tempo de bastante paz, né, Jô? A gente tem vivido um tempo de bastante paz, de bonança, né? De paz. Enfrentamos bastante tempestades, mas temos vivido um tempo de paz, e é assim. Às vezes a gente passa por momentos difíceis, mas depois vem o tempo de refrigério, o tempo de paz. Então não se preocupe. Amém? Vamos colocar de pé, vamos orar.